Olá, boa noite. Papa alerta que mau cheiro do pecado causa dores e perdições. Francisco pede aos cristãos que espalhem o perfume de Cristo. Dúvida no balcão da farmácia. Reportagem explica a diferença entre medicamentos genérico, de referência e similar. Para enfrentar a dengue, Instituto Butantan produz vacinas para atender a população. No Senado, comissão aprova a proposta que altera prazos da lei da ficha limpa. Em Portugal, testemunhos de missionários marcam festa de Nossa Senhora Rainha. Cofundadores da comunidade Canção Nova chegam a Luanda, em Angola. E no Qual Roteiro, Saúde, Natureza e Família, vamos conhecer as belezas de Patos de Minas em 2 cartões postais. Você está na TV Canção Nova e este é o Canção Nova Notícias que começa agora. Cristo confere a todos os cristãos a tarefa de espalhar o seu bom perfume no mundo e não o mau cheiro do próprio pecado. As palavras do Papa Francisco foram ditas durante a catequese desta quarta-feira e vêm sendo propagadas nas igrejas do mundo todo. O ensinamento do Santo Padre tem por objetivo provocar mudanças, principalmente nas nações em conflito. Oggi riflettiamo sullo Spirito Santo che viene su Gesù. O tema abordado pelo Papa na catequese desta quarta-feira foi Espírito Santo no batismo de Jesus. Francisco lembrou que ao ser ungido com o Espírito de Deus, Cristo dá aos seguidores a importante tarefa de espalhar o bom perfume no mundo, onde o mau cheiro do pecado tem trazido muitas dores e perdições. Os ensinamentos do Pontífice desta quarta-feira nos levam a refletir o sofrimento que o pecado causa, principalmente nos que desejam o poder, sonham governar o mundo. Por causa do pecado desenfreado de controlar tudo, nações inteiras são massacradas pelos confrontos armados e perseguições religiosas, gerando um aumento assustador de miséria, fome e morte. O mau cheiro do pecado deixa um odor que já custou milhares de vidas e modificou o mapa populacional do planeta, onde a migração leva milhões de pessoas a buscarem outras nações e fugirem dos horrores de uma guerra. Na catequese desta quarta-feira, o Santo Padre frisou que a unção nos perfuma a igreja, perfuma a comunidade, perfuma a família e deixou um alerta. Sabemos que, infelizmente, por vezes os cristãos não espalham o perfume de Cristo, mas sim o mau cheiro do próprio pecado. Jamais nos esqueçamos, o pecado nos afasta de Jesus, o pecado torna o óleo ruim e o diabo, não esqueçam disso, normalmente o diabo entra pelo bolso. Fiquem atentos. Nove dias de viagem missionária. Os cofundadores da comunidade Canção Nova, Luzia Santiago e o Wellington Jardim, chegaram a Luanda, capital da Angola. Confira na reportagem de Jean César. Levar o Evangelho de Cristo vivo e ressuscitado a todos os lugares. É a missão proposta por Monsenhor Jonas Abib, fundador da Canção Nova. Eu sei que 2/3 da humanidade não conhecem Jesus. Tem toda a África. Eles também precisarão receber o Evangelho. E o Senhor deve ter planos a respeito disso. É com este objetivo que os cofundadores da comunidade Canção Nova estão no continente africano. Wellington Jardim e Luzia Santiago se encontraram hoje pela manhã com a engenheira de comunicação da Angola, Edna Almeida, para apresentar algumas questões técnicas da implantação do projeto Anuncia-me. Este projeto faz com que a igreja local se anime, que cresça, que sinta a vontade, que os outros aprendam conforme nós também aprendemos, porque acredito que cada um tem alguma coisa para ensinar. A presença da Canção Nova no país africano surgiu a partir do convite do bispo da diocese local, Dom Antônio Francisco Jaca. Estamos bem, graças a Deus. Estamos aqui, conversando com o senhor felizes. sobre o senhor e a sua diocese.
Gostaria que chegasse aqui também, ao sul, que eu sei para o sul. Durante a visita ao país, Luzia se deparou com o oratório de Dom Bosco. Sonhar com o Padre Jonas e Dom Bosco. Já na parte da tarde desta quinta-feira de adoração, Luzia Santiago ministrou a palavra junto ao povo angolano em Luanda. E agora a gente muda de assunto porque a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o projeto de lei complementar que favorece políticos condenados pela lei da ficha limpa. A repórter Camila Castro está ao vivo e traz as informações. Boa noite, Camila. Boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos. A proposta aprovada em votação simbólica na Comissão de Constituição e Justiça do Senado reduz o prazo de inexigibilidade para políticos condenados criminalmente. A atual legislação estabelece que o prazo de 8 anos para a contagem da inexigibilidade começa após o cumprimento da pena. Um político preso por 4 anos, por exemplo, ficará inelegível por 12 anos. Com o novo texto, porém, a contagem começa no momento da sentença. Quem explica mais sobre essa mudança é o cientista político Murilo Medeiros. Murilo, muito obrigada pela sua participação no Canção Nova Notícias. Por que o projeto enfraquece a lei da ficha limpa? Boa noite. Boa noite, Camila. Esse projeto ele altera as balizas e os regramentos do prazo da contagem da inelegibilidade dos políticos condenados por crimes comuns ou por ações de improbidade administrativa. Houve uma mudança do marco temporal. Hoje, a lei estabelece que para você ser barrado a sua candidatura, você só é barrado após o seu prazo do cumprimento da pena, né? E o projeto de lei, ele abranda essa pena, dizendo que para você concorrer às eleições, no prazo de inelegibilidade de 8 anos, é a partir da sua condenação, ou seja, ele abranda um pouco mais o prazo de quem almeja concorrer às eleições, mas que é ficha suja, ou seja, foi condenado. E o que isso pode acarretar? Antes da lei da ficha limpa, a lei da ficha limpa é de 2010. Antes era muito comum que condenados disputassem eleições, inclusive dentro da prisão. E a lei da ficha limpa mudou isso, né? Era muito comum que, após o resultado das eleições, nomes fossem eleitos, mas que estavam cumprindo pena. Então, o grande efeito negativo desse projeto de lei é fazer com que o Brasil ande para trás no combate à corrupção, né? Abrindo espaço e brechas para que políticos condenados criminalmente possam disputar eleições. Agora, caso o texto seja aprovado, o que pode ser de ruim aí no processo eleitoral, por exemplo? Você já até deu aí alguns exemplos, né? O que mais pode acontecer? A lei da ficha limpa, Camila, completa esse ano 14 anos de vigência. Foi um projeto que nasceu de uma iniciativa popular, com mais de 1,5 milhão de assinaturas de brasileiros inconformados com a situação da corrupção no Brasil. E após todo esse processo, essa mobilização, esse clamor da sociedade, a lei da ficha limpa conseguiu mudar os parâmetros da nossa eleição e também rebalanceou o processo político nacional, ao exigir uma austeridade para quem vai disputar as eleições. Então, mudar essa lei, que foi consolidada pela sociedade, pode ser um retrocesso para o futuro eleitoral do Brasil. Murilo, muito obrigada pela sua participação. Reinaldo, eu volto com você. Uma ótima noite. Boa noite, muito obrigado, Camila. Olha, o Supremo Tribunal Federal deve retomar o julgamento dos processos sobre o Marco Civil da Internet em setembro. O tema voltou ao debate depois que o empresário Elon Musk decidiu encerrar as atividades do escritório no Brasil da rede social X, o antigo Twitter. Musk vinha questionando decisões do ministro Alexandre de Moraes contra a empresa. O julgamento na Suprema Corte vai decidir sobre a constitucionalidade de um artigo do Marco Civil da Internet que trata da responsabilidade civil das empresas de redes sociais. A regra da lei aprovada em 2014 determina que as empresas só têm esse dever quando se trata de postagens ilícitas, se não removerem os conteúdos após decisões judiciais. Os processos em pauta no Supremo Tribunal Federal têm repercussão geral, ou seja, o que for decidido vai valer para outros processos com o mesmo tema.
As mudanças nas regras das redes sociais também são tema de debate no Congresso Nacional. Nos bastidores, ministros da Suprema Corte argumentam que o ambiente ideal para esse debate é o parlamento. Quando a gente fala em regulamentação via Supremo Tribunal Federal, a gente não sabe exatamente o que vai surgir. Simplesmente vai ser alguma coisa numa decisão específica que vai aparecer meio que do dia para a noite, com base no que os ministros discutem dentro do próprio Supremo. O advogado Maurício Colonna destaca que o tema não tem consenso, nem mesmo dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. O Supremo é muito tolerante, tolerante modo de dizer, mas ele permite o que eles chamam de discurso ácido, né? A depender do assunto, os ministros se pronunciam de formas diferentes. No Brasil, decisões recentes do ministro Alexandre de Moraes determinaram a retirada de conteúdos da rede social X. O dono da empresa alega que os processos não foram transparentes e determinou a demissão de toda a equipe da empresa no país. A regulação das redes sociais é um tema discutido em diversos países, com a preocupação de que a legislação possa limitar a liberdade de expressão. Para o advogado Lucas Caran, é preciso atualizar a lei para dar segurança jurídica. Ela realmente necessita ser atualizada e é necessário, com certeza, uma regulamentação específica para as redes sociais. Há 25 anos, o Brasil implantava a política de medicamentos genéricos, uma legislação com o objetivo de ampliar a oferta de remédios e estimular a concorrência de preços. Mas você sabe a diferença entre medicamento genérico, de referência e similar? Natália Cassiano e Rodrigo Tedesco foram em busca de respostas. Na década de 90, o Brasil tinha um domínio dos medicamentos chamados de referência. Mas à medida que outras indústrias farmacêuticas foram surgindo, aos poucos isso foi se modificando. Diariamente, os consumidores vão até as farmácias comprar algum remédio e geralmente os farmacêuticos perguntam se desejam comprar original, genérico e similar. Mas afinal, qual a diferença entre eles? O que é um medicamento referência? É um medicamento original. É aquele oriundo da indústria, mas que foi fruto de estudos, longos anos de estudo, investimento financeiro. Quais são os similares? São os medicamentos que eles têm o mesmo princípio ativo, a mesma miligramagem, mas eles diferem em alguns elementos como cor, tamanho, sabor, a própria embalagem. Genéricos são medicamentos que eles seguem rigorosamente as características do similar, mas seu processo de elaboração ele acaba tendo um custo extremamente reduzido. No último ano, dados da Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos e Similares, a Progenéricos, mostraram que os remédios genéricos alcançaram uma participação de mercado de 75% em unidades. Os farmacêuticos garantem que os efeitos são iguais aos medicamentos de referência. Eles são seguros, eles são super testados em bioequivalência, em biodisponibilidade, que são testes que garantem que ele vai ter o mesmo resultado do medicamento original. Dados da associação apontam que 38% dos medicamentos vendidos no Brasil são genéricos. Os preços são geralmente 35% mais baixos em comparação com os originais. O presidente da Progenéricos, Tiago de Moraes, afirma que os preços dos remédios genéricos são bem mais acessíveis. A lei dos genéricos, de 99, 9787, e dentro dessa lei já há a determinação de que eles sejam 35% mais baratos do que os medicamentos pioneiros, os chamados referência, que são aqueles que servem de parâmetro e base para que os genéricos possam ser reproduzidos. Neste ano, o Brasil tem registrado recorde de casos de dengue. Autoridades sanitárias investem em vacinas para enfrentar a doença. Uma delas está sendo produzida pelo Instituto Butantan. O imunizante demonstrou eficácia de 89% para casos graves da enfermidade.
Mais de 5 milhões de casos de dengue foram registrados no Brasil neste ano. E preocupa autoridades em saúde, pois no ano passado o total foi de 1.400.000. Você juntar um vírus que é um pouco diferente, com um regime de chuva que choveu mais o ano passado, muito calor, você aumenta a população do mosquito. Com esse aumento significativo de ocorrências, a vacinação chegou ao país com o imunizante Qdenga. Mas a aplicação das vacinas pelo SUS aconteceu apenas na faixa etária de 10 a 14 anos. Para ampliar a proteção contra a doença, uma vacina nacional vem sendo desenvolvida desde 2009. O Instituto Butantan estuda a produção do imunizante e realiza pesquisas sobre sua eficácia. Até agora, os resultados são positivos. No último estudo, publicado no jornal The Lancet, a avaliação foi feita com 16 mil pessoas, de 2 a 59 anos. Os resultados principais mostram eficácia de 89% contra a forma mais grave da doença e de 67,8% contra a dengue sintomática. A vacina foi feita em parceria com o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Ter uma vacina de dengue que consegue proteger para os 4 serotipos de dengue. E a gente começou o desenvolvimento clínico e a parte de produção aqui no Instituto Butantan. Provavelmente, próximo ano, na sazonalidade de 2025, a gente seja capaz de distribuir a vacina para o SUS. Será apenas uma única dose. Assim que aprovada e incorporada no Programa Nacional de Imunização, a vacina contra a dengue deve ser aplicada em crianças e adultos de 2 a 59 anos. E os idosos devem aguardar novos testes. A gente está contemplando estudos que vão indicar essa faixa etária, então acima de 60 anos de idade. Mas para tal, a gente tem que produzir evidência. Provavelmente vai levar 1 ano, 2 anos. Para este médico, a vacina pode ajudar a conter novos surtos de dengue. Quer dizer, a gente já tem 40 anos de dengue, né? E a gente fala sempre as mesmas coisas na prevenção. É engraçado que a gente não consegue convencer as pessoas disso, né? Então, a gente tem que imaginar que vai depender muito mais da vacina. A participação de São Paulo no Canção Nova Notícias fica por aqui, mas amanhã voltaremos com mais informações. A Organização Mundial da Saúde declarou recentemente doença Mpox como emergência em saúde pública. Uma vacina contra a doença já está sendo desenvolvida por pesquisadores no Brasil. A Mpox tornou objeto de estudo no Centro de Tecnologia de Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais em 2022, quando a Organização Mundial da Saúde declarou a doença como emergência global pela primeira vez. A pesquisa investigou o funcionamento do vírus Monkeypox no organismo. Assim que a OMS declarou, nós nos organizamos primeiramente para o diagnóstico de Mpox no Brasil. O CT Vacinas ele foi pioneiro nesse sentido. Nós fizemos uma frente e disponibilizamos para vários laboratórios no Brasil kits de diagnóstico para a detecção de Mpox. Paralelo ao estudo, pesquisadores começaram a desenvolver uma vacina a partir do vírus MVA, um velho conhecido da ciência, usado nos tempos em que buscava combater a varíola no mundo. Então, o MVA ele foi desenvolvido para não ser um vírus replicativo em ser humano. Ele é capaz de entrar no corpo, produzir uma progênie, mas ele não é capaz de, ou seja, produzir novos vírus, mas ele não é capaz de liberar. Então, no nosso corpo, ele não causa nenhum tipo de doença. Ele é incapaz de se replicar em célula de mamífero. A fase pré-clínica do estudo, em que o teste da vacina é feito em animais, foi finalizada recentemente pela equipe. O resultado, segundo os pesquisadores, é animador. As próximas etapas serão realizadas em humanos. A partir do momento que o vírus entra, o vírus Mpox entra depois do animal vacinado, ele já não consegue causar infecção no pulmão, por exemplo, que é o primeiro sítio de infecção. Em contrapartida, quando aquele animal que não foi vacinado, mas foi desafiado com o vírus Mpox, a gente consegue encontrar vírus Mpox no pulmão, no fígado, no baço, até mesmo no intestino dos animais que não receberam vacina. A expectativa é que os testes comecem em 2025 em 3 etapas. Essa é a única vacina contra a Mpox sendo desenvolvida no país.
Vamos à previsão do tempo para amanhã? Começando pela região sul, por lá as temperaturas devem cair nesta sexta-feira. Uma massa de ar polar deve gerar instabilidade sobre o norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e também no Paraná, provocando queda nas temperaturas. Deve chover em algumas áreas de São Paulo, de Presidente Prudente ao Vale do Ribeira. E essa chuva pode alcançar o litoral sul fluminense. Nas demais áreas aqui dos estados da região sudeste, dia de sol e tempo firme. No centro-oeste, a chuva deve chegar ao sul e sudeste do Mato Grosso do Sul, como vocês podem ver aqui, essa área em azul do mapa. No restante da região, o tempo segue firme. Dia ensolarado, baixa umidade e temperaturas elevadas na região nordeste, mas chove somente na costa leste da Bahia ao Rio Grande do Norte. O sol também aparece no norte, com possibilidade de pancadas de chuva, aqui em parte do Amazonas, do Pará, no Amapá, em Roraima e também em parte do Acre. Nessa sexta-feira, a mínima fica de 9 graus em Porto Alegre, máxima de 15, mínima de 19 graus no Rio de Janeiro e máxima de 37. Em Portugal, testemunhos de quem ingressou recentemente na comunidade Canção Nova e de quem tem mais tempo de compromisso marcaram a festa de Nossa Senhora Rainha. No dia de Nossa Senhora Rainha, 22 de agosto, a comunidade Canção Nova completa 26 anos em Portugal. Um carisma que despertou muitas vocações portuguesas. Carla Sofia nasceu em Borba, distrito de Évora, mas viveu vários anos no Brasil. Ingressou na comunidade neste ano, mas o pouco tempo é inversamente proporcional ao que traz de desejo para a missão no país. O desejo do meu coração é continuar a sonhar a Canção Nova com o Padre Jonas. É conseguir dar essa resposta ao nosso carisma. É viver o carisma com santidade de vida, com fidelidade, com a prevalência de Deus. Já Maria Adelaide é hoje o membro do segundo elo com mais tempo de compromisso em Portugal, ou seja, desde 2007. E deixa a dica de como os mais novos podem aprender com os mais velhos acerca da vivência do Dom Canção Nova. Muita coragem, muita parresia, porque o carisma é maravilhoso, mas tem as suas pedras no caminho. E aí só com Deus a gente consegue lá chegar. Portugal é um país pequeno, todavia, com grande diversidade cultural entre os próprios portugueses e devido à extensa presença de imigrantes. O carisma Canção Nova foi inspirado por Deus para uma determinada época e contexto, incluindo a realidade das terras lusitanas. Cada um chega a seu tempo e assume o compromisso de ser comunicador de Deus. Não apenas no sentido de estar diante de um microfone e das câmeras, mas no de gerar comunhão e comunicar Jesus Cristo e a vida nova que Ele nos traz. Aleluia, aleluia. Considerada a capital nacional do milho, Patos de Minas, cidade que esbanja beleza em seus parques e apresenta um roteiro turístico acessível e familiar. O qual roteiro? Desembarcou no Alto Paranaíba. Essa é a Lagoa Grande, com 83 mil metros quadrados de construção, sendo 26 mil metros quadrados de área verde. O espelho d'água foi entregue à população na década de 80 para urbanizar uma região que vivia sofrendo com inundações. Já a capacidade de armazenamento pode ultrapassar os 200 mil metros cúbicos de água. São mais de 50 espécies vegetais ao redor da lagoa e no centro 2 ilhas. A pista de caminhada é o ponte para a atividade física na cidade. Esse é o ambiente escolhido por Adamar para praticar o ciclismo. Eu comecei a pedalar por volta de 10, 11 anos. Eu ganhei do meu pai uma bicicleta pequena ainda, mas valente. No guidão dela estava escrito lá Hércules, né? Então forte e baixinha. E foi por aí que eu comecei as minhas peripécias pelo pedal. Hoje, aos 76 anos, pedalar é um hábito saudável e atua diretamente na condição física. Na minha idade, a gente passeia mesmo, pedala por diversão e também para a saúde, né? Para conservar a saúde. E também, no meu caso, que sou radialista, sou narrador esportivo, a gente precisa muito de fôlego. Vamos ouvir um exemplo desse fôlego? Entrega no meio campo, coloca a bola agora direto para Paulinho, tocou para Hulk, na cara do gol vai bater, apontou, atirou e é gol! Gol!
Um golaço na saúde e outro no lugar escolhido para viver. Ao morar em Patos de Minas, eu acho que é uma cidade ainda tranquila e é por aqui mesmo que eu vou ficar. Seguindo pelo caminho, chegamos ao Parque Municipal do Mocambo. É um parque de 19 hectares, né? É um parque público. Aqui tem, além de academia ao ar livre, tem academia voltada para idoso, tem parquinho para crianças, infantil até 10 anos, tem quadras de esporte. Criado na década de 90, o Parque Municipal do Mocambo fica bem no centro da cidade de Patos de Minas. Um espaço com muito verde, trilhas e alguns lagos. Este aqui foi criado artificialmente para que os visitantes possam aproveitar, pedalar, se divertir. E é claro, recorda o animal que dá nome à cidade, Patos de Minas. Aqui é um espaço bem tranquilo, a gente está perto da natureza, né? É um lugar que está bem cuidado, tem segurança. Nós tivemos filhas no mesmo período, então nós gostamos muito de reunir as crianças, brincar aqui, fazer um piquenique com elas. Durante a conversa, são os pequenos que querem responder as perguntas. Qual o brinquedo que você gosta mais? Escorregador. E arrancam risadas pela fofura. Moro em Patos há mais de 25 anos, vim de outra cidade. Tem uma proteção para as nossas crianças, valoriza muito a arborização, que eu gosto muito do verde. Natureza, muitos patos, pôr do sol. Características dos espaços que estampam beleza, ritmo de interior e boa convivência. O Parque do Mocambo ele funciona todos os dias, das 6 da manhã até as 9 horas da noite, de segunda a sexta. Sábado e domingo é de 6 horas da manhã até as 19. E as mães deixam um recado. Curta seus filhos, brinca com eles, faça piquenique, aproveite cada momento, porque cresce tão rápido. Então vamos aproveitar ao máximo e com as amigas juntos. Bonito, hein? Vale a pena visitar. Os Jogos Paralímpicos de Paris começarão na próxima quarta-feira, 28 de agosto. São muitas as histórias de superação e vidas transformadas por meio do esporte. O repórter Alan Toledo está em Lorena, no interior de São Paulo, para falar um pouquinho sobre como o esporte pode melhorar a saúde. Alan, boa noite para você. Boa noite, Reinaldo. Eu estou aqui com o microfone na mão e atento para não tomar o ponto. A minha dificuldade está muito grande, mas nada comparada do Demétrios, que está do outro lado da mesa. Ele nasceu com uma deficiência neurológica chamada mielo e superou durante a adolescência um quadro de depressão. E é justamente sobre esse tema que eu converso com a psicóloga Patrícia Rocha. Patrícia, como o esporte pode ajudar as pessoas a superarem um quadro de depressão? Boa noite. Boa noite, tudo bem? É muito importante a pessoa fazer, além do esporte, a terapia, porque o esporte ele estimula, ele dá um bem-estar, não somente físico e biológico, mas também mental na pessoa. No momento em que ela está praticando o esporte, ela tem uma reflexão que mesmo que ela não entenda, aquele momento faz com que ela consiga centrar, porque a depressão, a ansiedade, ela tira um pouco a percepção de realidade, fazendo com que esse momento ela dê uma organizada nos pensamentos e aí juntamente com a psicoterapia ela consegue organizar e expor aquilo, fazendo com que ela tenha um momento mais fácil de autoconhecimento. A gente sabe também que a pressão do esportista é muito grande. E aí estamos prestes também a começar a Paralimpíada, né? As Paralimpíadas. Então gostaria que você falasse sobre isso, essa importância do exemplo também de outras pessoas que se superaram e hoje são atletas profissionais. Essas pessoas, elas são extremamente essenciais porque elas servem como incentivo e motivação para essas outras pessoas. Porque quando a gente não se conhece e está entrando nesse meio, a necessidade de aceitação é muito grande, por isso a cobrança faz tanta diferença. E a terapia ajuda ela a entender o que está por trás dessa cobrança. Perfeito. Patrícia, muito obrigado, uma boa noite para você. E olha só, a história completa do Demétrios a gente vai contar na semana que vem, quando começar aí as Paralimpíadas, trazendo um pouco desse testemunho e dessa força de vontade que ele encontra através do tênis de mesa. Uma boa noite para vocês. Boa noite para você, Alan. Muito obrigado, hein?
Olha, a história que vamos conhecer agora é de um sacerdote de Brasília que superou uma grave doença e vive com um tumor alojado no cérebro. A vocação sacerdotal não parou na doença. Camila Castro e Sani Alves contam esse milagre. Cássio Selaime Dalpiaz nasceu em 1978. É natural de Porto Alegre, mas aos 20 anos renasceu. Depois de passar mal, descobriu um tumor no cérebro que não pode ser operado e está alojado até os dias de hoje. Simplesmente de um dia ao outro eu estava na UTI para ser operado, colocar uma válvula, que é uma derivação que eu tenho até hoje. O tumor está numa região que não pode ser alterado, não pode ser mexido. E aprendi a conviver com o perigo a cada dia. Então, desde aquela época, a semana que vem eu vou morrer. E aí chegou um momento da vida que, com a graça de Deus, digo assim, eu decidi viver apesar disso. Depois de 14 dias na UTI e 2 acidentes vasculares cerebrais, Padre Cássio precisou reaprender os movimentos do corpo, como mexer as mãos e caminhar. Aprender toda a reabilitação e foi um momento bastante duro, que num primeiro momento eu perguntava por que eu, e no segundo momento uma amiga estava cuidando de mim, porque naquela época meu pai tinha semi-infartado, meu avô infartado por conta desse cenário todo. Minha família está toda voltada com eles e os meus amigos da igreja, meu grupo de jovens, da minha comunidade neocatecumenal, passaram a me cuidar. E uma me disse, Cássio, não sei se tu sabe, mas isso é para nós, não é para ti, é um sinal para nós. E aí eu entendi que, de fato, Deus tinha um propósito, apesar de toda a precariedade humana que aquele momento estava enfrentando, toda a dor. Consciente de que a vida não pertencia a ele, mas sim a Deus, aceitou o chamado do Senhor para ser sacerdote. Em 2011 foi ordenado padre na capital federal. Atualmente é vigário paroquial na Igreja Nossa Senhora Aparecida, zona rural de Brasília. É doutorando, amante da literatura e reforça que o segredo para contrariar o diagnóstico médico que recebeu é viver o ordinário da vida da melhor forma. O primeiro passo, um primeiro ato, de poder viver o ordinário, né? Celebrar a missa que eu tenho no dia na paróquia ou na UNB, onde eu também acompanho a comunidade católica por lá, onde eu também estudo. Atender a confissão que o Senhor me concede e viver os sacramentos que eu ministro também como se fosse para mim, né? E lembrando que isso custa muitas vezes trabalho, que isso custa muitas vezes o cansaço e não viver de maneira automatizada, mas de maneira ordinária e ao mesmo tempo bem concretas, né? Nos pés no chão. Devoto de Nossa Senhora, Padre Cássio sempre colocou nas mãos da Virgem Santíssima o chamado de Deus e a missão que ele o confiou. Aos 8 anos, teve sua primeira experiência com Deus. Desde então, prevalece a certeza de que não está sozinho. O medo do passado, de não conseguir viver, perdeu espaço para a coragem de seguir em frente. Esta é a consciência que me deixa dormir, não viver no medo. E beirando às vezes a loucura, no sentido de dizer, mas tu não tem medo? Pois é, eu tenho medo, mas eu entendi que a coragem é apesar do medo. O medo não é o contrário de coragem, a coragem vai para acima do medo. Olha, Padre Cássio é o convidado do programa Além da Notícia, que vai ao ar hoje às 22 horas aqui na TV Canção Nova. Com o tema literatura e os livros mais relevantes de todos os tempos, ele vai conversar com o apresentador Ronaldo da Silva sobre o quanto a literatura foi e é relevante para a formação da identidade cultural de uma pessoa. Padre Cássio também vai indicar alguns livros que considera indispensáveis. Assista a seguir a transmissão da Santa Missa direto de Brasília. Às 9 tem Escola da Fé e às 10, o Além da Notícia com o Ronaldo da Silva. Boa noite, a gente se vê amanhã. Paz para você.